Amigas e amigos, acabou esse dia 23 de agosto de 2022 a entrevista do Ciro Gomes, o candidato Ciro Gomes do PDT, no Jornal Nacional da TV Globo. Como era de se esperar, muita xaropada, muito papo furado, é o que se diz por aí ser populismo. Populismo é isso, conversa fiada, papo furado, né? Promessas, promessas, promessas que não têm correspondência com a realidade. Isso sim é o verdadeiro populismo. Mais da metade, talvez, né? Não fiz esse dimensionamento, mas, sei lá, uma grande parte da conversa foi puro papo furado. Do que é possível comentar, o que eu anotei aqui, é que ele se propõe a fazer, ele disse que se propõe a fazer uma eleição de ideias. Mas quais são as suas ideias? Ele começa, né, se a gente pudesse fazer assim uma costura, né, pudesse pegar um fio, né, condutor para a gente costurar o raciocínio do Ciro Gomes, né, a gente poderia partir desse pressuposto de que a sua ideia é de que o fracasso dos governos Lula e Dilma, sobretudo dos governos Dilma, resultaram no governo Bolsonaro. Já começa aí uma coisa completamente fora de propósito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que existe é uma luta política, luta de classes, luta de ideias. E, naquelas circunstâncias, por vários fatores, a direita triunfou, a direita ganhou. Concretamente é isso. Então é preciso estabelecer quem ganhou, quem perdeu naquelas eleições de 2018 e quais foram os precedentes que levaram à derrota da esquerda naquelas eleições de 2018 que conduziram o Bolsonaro à presidência da República. Então é preciso fazer essa constatação, sim, analisar os elementos concretos. Na visão do Ciro Gomes, né, isso decorre de erros que a gente pode situar em duas categorias. Primeiro, a questão econômica. Ele joga nas costas da Dilma, do PT, do Lula, a responsabilidade pela crise grave, né, crise econômica grave, e, consequentemente, a crise social. E aí desconsidera, né, todos os elementos que compõem a crise econômica internacional, que é uma crise do capitalismo, uma crise profunda, uma crise que tem exatamente elementos das contradições da economia capitalista e que chegou ao Brasil e apresentou o grande desafio de enfrentar essa crise. A elite brasileira, naturalmente alinhada com os interesses do grande capital financeiro, é aí que eles ganham dinheiro, é aí que eles se remuneram, é aí que eles sustentam os seus privilégios. Esta elite, evidentemente, que não estava de acordo com as propostas dos governos Lula e Dilma, ou seja, com as ideias da esquerda. Esta é a causa principal. O resto é conversa fiada, é populismo. E o Ciro Gomes entrou exatamente por aí. A outra vertente do seu populismo barato, absolutamente medíocre, é a de que houve corrupção, que o Lula é responsável, sobretudo o Lula, o alvo dele é o Lula, né? O PT. E, na verdade, a gente pode estender isso a toda a esquerda. O raciocínio é exatamente ideológico, político, de classe, né? Então, houve corrupção, o Lula foi responsável pela corrupção, que é um discurso essencialmente lavajatista, as mentiras, o esgoto, a lama lavajatista, isso é uma vergonha, né, para quem se diz aí candidato de esquerda, num partido de esquerda, que é o PDT, Partido Democrático Trabalhista, recorrer a esses argumentos, a esses recursos, né? Então, é outro ponto aí absolutamente lamentável, absolutamente mentiroso, né? Um recurso porque joga nas costas do Lula, do PT, da esquerda como um todo, uma mentira deslavada, um esgoto, um lixo de uma quadrilha de ladrões, de vagabundo, né? Então são essas duas vertentes aí que sustentam o argumento do Ciro Gomes. O que mais que ele falou aqui? Ele falou também da questão da... Deixa eu tentar decifrar aqui o que eu anotei.
Ele fica fazendo as demagogias, né? A causa da população, a causa do povo, né? Como se isso não tivesse um fator, né? Um elemento fundamental, que é exatamente essa questão de interesses de classe. Outra coisa que ele falou aqui, as charopadas econômicas dele, tradicional, bem conhecidas. Ele propõe milagres, ele começa a falar, despejar números, argumentos e conceitos absolutamente dissociados da realidade concreta, né? Uma coisa artificial. Também falou da crise política, né? Esse é outro elemento fundamental. Como resolver a crise política? É evidente que a crise política decorre da crise econômica. Isso é mais ou menos óbvio. Decorre exatamente de conceitos, de interesses de classes. O interesse do povo, o interesse da nação, o interesse, enfim, de quem está do lado da democracia, da soberania nacional, se conflita com os interesses do mundo financeiro. Isso é mais ou menos óbvio, né? Quer dizer, a manifestação no mundo político, né, ela decorre exatamente desses elementos, né? Desconsiderar isso é absolutamente falso, é populismo, é mentira, é papo furado. O que mais que ele falou aqui? Ele falou dessa história de plebiscito, aí ataca a Venezuela, diz que o regime da Venezuela é abominável, que ele queria fazer plebiscito, como foi o termo que ele usou aqui, plebiscito programático. E ele recorre aos plebiscitos que são feitos na Venezuela para fazer esse contraponto, né? Como se lá na Venezuela não tivesse também esse conteúdo programático. Desconsidera a realidade da Venezuela, a realidade da geopolítica, a realidade do sufocamento do imperialismo, as sanções, os bloqueios, os roubos que o imperialismo faz ali na Venezuela. Desconsidera tudo isso, desconsidera sobretudo a manifestação popular. Na Venezuela, precisa sim fazer com que o povo se manifeste constantemente para barrar a ofensiva da direita fascista, né, a direita golpista, corrupta e assim por diante. Tudo isso que a gente sabe que representa os interesses das oligarquias financeiras e assim por diante, sobretudo num país como aquele, né, com um potencial de petróleo que tem a Venezuela. É um discurso assim que tem muita interface com o bolsonarismo, essas mentiras desavergonhadas, primárias, né? Essas cachorradas de Bolsonaro, dos bolsonaristas, da ladroagem, assim por diante. Ciro Gomes, ao se portar assim, faz muita interface com tudo isso. Que mais? Aí ele vai dizer que vai fazer aqui no Brasil diferente. Então ele está falando do que exatamente? Como ele vai fazer a mediação política? Quais são os elementos, os partícipes de um projeto de poder, de um projeto político, né? Tudo isso passa ao largo das suas ideias. Portanto, é um populismo barato. E a Renata Vasconcelos, sobretudo a Renata Vasconcelos, calçou essa ideia, né, ao levantar essa ideia de que o plebiscito ele tem conteúdo populista. Depende do projeto de poder, depende do programa de poder, que não é rigorosamente o que acontece na Venezuela, que precisa constantemente recorrer à força do povo para enfrentar a direita fascista, nazista, né, o bolsonarismo, o lavajatismo e assim por diante. E o Ciro Gomes entra nessa. O que mais aqui que eu anotei? É outro populismo idiota, barato, né, de que ele vai fazer em 4 anos, né, tudo que ele precisa fazer e, consequentemente, ele não será candidato à reeleição. E aí ele vai ser, naturalmente, um cabo eleitoral para que quem vier a sucedê-lo possa dar prosseguimento em tudo isso. Ou seja, gororoba, charopada, populismo, exatamente o que a Globo queria ouvir. Não se esperava, de parte a parte, outro comportamento a não ser essas conversas fiadas, né? As questões essenciais não foram tocadas, a realidade do povo, né? Ciro Gomes apresenta números e fatos que ele diz que ele pode resolver, né, esses fatos, essas condições duríssimas do povo, né, e faz aí todo um salamaleque. Isso é essencialmente populismo barato, conversa fiada. Nenhum outro candidato da direita, nessa configuração que existe hoje, faria esse papel melhor do que o Ciro Gomes. Lamentável, né? O Ciro Gomes poderia estar aí juntando
ajudando, né, juntando forças com a esquerda para enfrentar o que é concreto, o que é real, uma crise grave, uma crise profunda, crise econômica que se relaciona com a geopolítica, com a geoeconomia, se relaciona com a história da direita brasileira golpista, corrupta, violenta, né, de atentados contra os interesses do povo, contra os interesses da nação, né, e o Ciro Gomes se presta a esse papel. Portanto, é uma performance ridícula do Ciro Gomes, condizente exatamente com a sua falta de perspectiva de rumo, falta de conteúdo, falta de densidade. O que sobra é papo furado e populismo. Muito obrigado pela atenção, divulgue esse outro lado da notícia, compartilhe esse vídeo. Até a próxima, tchau.